Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Indoxon Pod de hoje. A gente fala de cultura, né, de cinema, de política, né, e vários assuntos que a gente precisa discutir hoje na nossa sociedade, né? E aqui, hoje nós estamos recebendo em nosso estúdio uma pessoa importantíssima aí para a cultura da nossa cidade, para a cultura do nosso país e que entende tanto da área da política quanto da área da cultura. Seja bem-vindo, meu querido Dimas de Oliveira Júnior. Como é que você tá, meu querido? Muito obrigado, Claudio. É um prazer imenso estar aqui nesse programa, viu? Sucesso sempre. Obrigado. E estamos aqui para conversar sobre aquilo que nós amamos, defendemos e brigamos, né? Exato. Que é a nossa cultura. Exatamente, meu querido. Então, todo mundo já conhece você, né? Sabe quem você é, mas eu gostaria que você desse uma palhinha aí. Quem é Dimas de Oliveira Júnior? Bom, Dimas Oliveira Júnior, um sonhador, um artista, 48 anos de profissão, indo para 49, atuo na área do audiovisual, na área da literatura, já fiz muito artes cênicas, mas atualmente estou muito mais concentrado no audiovisual e em literatura, né? E amo estar fazendo isso, lutando pelo melhor para a nossa classe. Sempre gosto de falar, né, que o Dimas foi uma pessoa muito importante, né, na nossa carreira, né, na minha carreira pelo menos, né, tenho certeza que de muitos aí também, porque eu conheci ele numa época complicada, né, Dimas? Na época da pandemia, muito, né? Muito. E ele fazia parte do Conselho de Cultura aqui de Taubaté, né? E me deu um suporte muito grande, né, com relação à Lei Aldir Blanc que estava chegando. Depois vamos falar um pouquinho, porque o Dimas conhece muito sobre as leis, principalmente as federais e estaduais que estão aí. E eu sei que você sempre lutou pelos artistas. Eu sou uma prova viva disso, né? Você me ajudou bastante, como outros amigos meus que eu vi que você ajudou realmente, né? Informou, mostrou os caminhos, né? Lutou junto. E é isso que é o artista, não é, Dimas? Eles têm que ser parceiros, amigos e lutar juntos, né? Sempre, claro. Você lembra, né, Claude, quando aconteceu a pandemia, era uma coisa nova, era uma coisa assustadora. Ninguém sabia se existiria o amanhã. Uhum. E quando surgiu a Lei Aldir Blanc emergencial, foi uma coisa que nós, artistas, tivemos que entender o que era aquilo. Porque é muito complicado lidar com qualquer tipo de verba federal ou estadual. Então pegou a todos nós também de surpresa como administrar aquele dinheiro. Uhum. E muitas pessoas não entendiam aquilo. A gente tem que lembrar que quando nós falamos de classe artística, nós temos a cultura popular. Então são pessoas que eles exercem brilhantemente a sua arte, mas não são pessoas técnicas, né? E para você participar dessas leis de incentivo, você tem que ter uma certa técnica para preenchimento de documentação, criação de portfólio, tudo isso. Então foi uma loucura. E eu acredito que o Conselho Municipal de Cultura, naquela época que eu estava no Conselho como presidente, foi algo que foi muito generoso. Nós trabalhamos incansavelmente até a verba ser distribuída para os nossos artistas. E é uma coisa que eu faria novamente, porque foi muito bom e nós sabemos o quanto isso ajudou tantos artistas que estavam desempregados, sem condições de trabalho, porque a própria pandemia impedia qualquer tipo de trabalho. E nós, artistas, nós somos muito, né, ao vivo, né? Não tem como. E foi daí que também foi ótimo que aí começou toda essa onda toda, né, que veio para ficar, né, podcast, reuniões online, tudo, e aí mudou a maneira de ser de nós artistas. Você vê que depois disso aí, né, foi até meio, vamos dizer assim, uma forma do reconhecimento do próprio audiovisual, né? Muito. De ver a importância que o audiovisual tem. Eu sei que você tentou muito brigar por isso aí durante uma época, né? De prefeitura, de secretaria, mesmo entendendo essa importância do audiovisual, você tentando empurrar assim, colocar, porque é importante, é fundamental. Hoje em dia o audiovisual faz parte de tudo, né? E tem que estar ali.
não saía assim. Por que foi tão difícil assim, Dilma? Eu vejo até, em certo ponto, inexplicável. Porque é como te oferecer um prato de comida quando você está com fome e você não aceita comer aquilo porque não foi você que preparou, foi outra pessoa que fez. O audiovisual eu sempre procurei, enquanto eu estive como secretário de Cultura aqui em Taubaté, foi uma coisa que eu sempre procurei mostrar a importância vital. Quando eu assumi a secretaria, eu assumi numa época muito difícil, que era ainda a pandemia. Então, as nossas festas do calendário oficial da cidade, elas tiveram que ser online, que também era um momento novo, algo assim diferente de ser feito. Como fazer a festa do Quiririm online, a Semana Monteiro Lobato online, festa do folclore, e nós realizamos. Foi difícil. Aí nós começamos a ver que o audiovisual realmente ele tinha se alicerçado. Sim. Tipo, e daqui eu não saio mais. E principalmente que eu direciono sempre o meu trabalho para o jovem, que o jovem é a nossa continuação. Sim. E é uma maneira também de você ocupar o jovem e afastá-lo de um monte aí de bobagens, de drogas, né? Uma vida aí meia prostituição, álcool, né? Muita coisa você tira muita coisa você acaba tirando o jovem através do audiovisual. E outra, Claude, tem que ver a vantagem do audiovisual para o jovem, porque ele já nasce com o instrumento, o celular. E você faz um trabalho todo pelo celular. Hoje em dia existem festivais de cinema realizados em celular e é uma maravilha. Então, sabendo usar, a pessoa consegue realizar tudo pelo celular. E nós, na época, assim que a pandemia foi afrouxando, eu consegui um apoio do governo do estado de São Paulo de uma verba de 1 milhão para implementação de um polo cinematográfico em Taubaté. O que seria algo muito bom, com oficinas direcionadas aos jovens, né? Estúdios que poderiam ser locados, enfim, os moldes do que foi Paulínia, né? No seu esplendor, para ser em Taubaté, que tem uma tradição cinematográfica, né? Audiovisual, através do trabalho que o Mazzaropi fez aqui. E isso estava tudo certo, e esse 1 milhão poderia virar 3 milhões, se nós realmente cumpríssemos, né? Cumprido, né? Exatamente. Mas, infelizmente, não foi levado a sério, como se deveria ser levado, né? E nós acabamos perdendo isso, esse dinheiro, esse repasse do governo do estado. Seria um investimento gigantesco, né? Porque quando a gente fala em cultura, né, em prevenção, principalmente, a gente fala em investimento. Prevenção é investimento. Cultura é investimento. Porque como você acabou de falar, eu trabalho na questão social com diversos jovens, diversas crianças, famílias, e a gente sabe a importância que tem. O esporte e a cultura são fundamentais para essas crianças na questão preventiva. Vitais, não tem como. Hoje eu vejo assim, né, o carinho que você tem não só pela cultura, mas pelos artistas também. E nós estamos aqui falando sobre a questão do preparo técnico, né? Eu sempre bato nessa tecla. Se você contrata uma pessoa sem preparo técnico, não adianta. Não funciona. As secretarias têm que ter pessoas com preparo técnico, conhecimento na área. Exato. Senão, monta um projeto, Dino, você que é conhecedor dessa área. Uma pessoa sem preparo técnico, monta um projeto eficiente? Não consegue montar. Não consegue, porque a parte burocrática do meio cultural, do meio artístico, é muito grande. Então, a pessoa precisa entender o que é isso para que ela possa fazer. É como eu sempre falo, Claude, nós temos aqui em Taubaté uma escola maravilhosa, que é a Escola de Artes Maestro Fego Camargo. Sim. Mas uma escola mal aproveitada, que é uma escola
que mesmo ela estando na Secretaria de Educação, ela deveria ser administrada pela Secretaria de Cultura. Justamente. E eu sempre falo, a Maestro Fego Camargo, a escola Maestro Fego Camargo, deveria ter como referência a CAU, que é em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que é a melhor escola de audiovisual do Brasil. Então, fazer, trazer e direcionar o artista para uma vida profissional certa. O que acontece? A pessoa faz ali, o foco da Fego Camargo é teatro, né? Que é maravilhoso, é o alicerce do artista, mas a pessoa quando sai da Fego Camargo, ela vai para onde? Exatamente. Não tem o que fazer, não né? tem. Então, isso que é uma coisa absurda, você tem ali uma escola, mas você não dá uma continuidade para aquilo. Aí a pessoa vai procurar emprego em fábrica, loja, tal, Ela se e dispersa, morreu, né? a arte. Morreu a parte artística dela, né? Como Exatamente. você disse ali, ela é o alicerce, né? Mas, embora ela seja ali o alicerce, a pessoa tem que construir. Claro. Né? Tem que ir para cima. Então, Claro. tipo assim, se tá ali o alicerce, é para você construir, né? Sim. Você tá ali, constrói o alicerce da casa, você vai construir as paredes, né? Colocar as janelas, as portas, o telhado. Então, se você não tem como construir, ir para cima, construir, você cai. Você fica naquele terreno ali só no alicerce. Exatamente. Então, hoje, com tanta cultura que a gente tem em Taubaté, vamos dizer assim, parada, né? Com tanta coisa parada que a gente tem, são prédios históricos, né? Artistas, né, atores, né, cantores, tudo esquecido, às vezes deixado a importância deles de lado, né? A gente fica triste de ver isso, né? Então a gente sabe que tem esse problema. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta aqui com o Dimas de novo para falar sobre as leis federais e estaduais, a importância de ter uma lei de incentivo à cultura municipal também. Gamoui Produções Audiovisual. Foto, filmagem, arte final, efeitos especiais, pós-produção em vídeo e imagem, arte e design para redes sociais, feed personalizado e story animado. Gamoui Produções Audiovisual, seu projeto em boas mãos. Visite nossas redes. Então, pessoal, estamos de volta aqui com um bate-papo com Dimas de Oliveira Júnior, grande cineasta, diretor aqui da nossa querida cidade de Taubaté, falando aí sobre cultura e agora sobre a importância das leis. Né, Dimas? Fala para nós a importância dessas leis federais e estaduais que estão aí e depois a gente fala um pouquinho sobre a importância de criar-se uma lei municipal de incentivo à cultura. Mas essas leis estaduais e federais, fala um pouquinho dela para nós. Tanto as leis federais, né, agora nós temos esse grande aporte, né, da lei Aldir Blanc, que agora é a PNAB, né, que é Plano Nacional Aldir Blanc, que vem para distribuir de uma forma uniforme toda uma verba. O que acontece, a diferença dela com a Lei Paulo Gustavo, que a Lei Paulo Gustavo era uma lei direcionada ao audiovisual, já a Aldir Blanc não, ela é aberta para todos os setores culturais, o que vai distribuir de uma forma mais uniforme essa verba. E a grande vantagem é que nós temos isso por 5 anos, então serão 5 anos anualmente que esta renda será distribuída através de editais em todo o território nacional e Taubaté. Inclusive, a verba desse ano já está depositada na conta aqui em Taubaté, à disposição. Assim que a Secretaria de Cultura libere os editais, aí a gente já vai poder trabalhar e saber o que vem aí, né? Eu participei das audiências públicas e pelo jeito vem de uma forma muito bem distribuída a verba para os artistas da cidade. E agora também nós estamos com o PROAC, que é do estado de São Paulo,
que uma boa parte é distribuído para os municípios, para o interior do estado, também de editais culturais e em todos os gêneros, para a literatura, para o audiovisual, para o teatro, para exposições, digitalização de acervo, que vem aí, que sai agora em julho. Então, tanto a PNAB e o PROAC, eles saem agora em julho, já os editais, para que nós, artistas, possamos estar nos inscrevendo. Agora, uma coisa que é muito importante, que o artista tem que entender, a lógica do projeto que vai ser apresentado. Então, como fazer uma justificativa, um objetivo, de que maneira o tema pode ser um tema que vai interessar a um órgão federal, a um órgão estadual, a um órgão municipal, liberar essa verba. Então, o tema é muito importante para que o artista seja contemplado. Então, isso é uma coisa. E saber também como fazer esse projeto, porque os projetos são um pouco complicados, né? Mas eles têm que ser muito bem feitos e para que realmente possa ser aprovado. Eu estive também agora na conferência da Cultura Viva em São Paulo durante 2 dias e também, não para esse ano, mas para o próximo ano, nós estamos pleiteando junto ao Ministério da Cultura para que sejam feitos editais exclusivos para a cota. Entendeu? Então, para não misturar. Sim. Não misturar. Então, este é cota, este não é. Então, este o que vence é o teu portfólio, teu currículo, tua experiência. Exatamente. É isso que nós estamos pleiteando nisso. E também um aumento, principalmente para pontos, coletivos de cultura, uma verba anual que pode chegar a 900 mil anual para os pontões e a gente chegar de 600 a 800 mil anual para os pontos de cultura. Então, nós estamos tentando ajudar. Foi uma reunião onde nós tivemos representantes de todo o estado de São Paulo e todos foram favoráveis a essas mudanças que já está sendo apresentada a Brasília, ao Ministério da Cultura, para que seja feito esse procedimento, para ajudar os artistas a desenvolver os seus trabalhos e terem uma tranquilidade anual, né, para que eles administrem tudo aquilo que eles possam fazer. Nós temos muitas entidades que elas trabalham com cursos, com oficinas e dão alimentação para os jovens que lá frequentam. Então, eles precisam ter essa verba mensal, né, que ela recebe uma verba anual e ela distribui mensalmente como ela vai fazer. Então, isso é muito importante. Além de tudo, a Aldir Blanc, ela, como eu disse, ela fica 5 anos, esse será o primeiro ano, teremos mais 4 depois. Então, é um momento de restabelecer ao artista uma segurança dele para ele poder estar trabalhando. Agora, é muito importante que os artistas, isso deveria ser uma iniciativa de cada prefeitura, dela estar direcionando, esclarecendo para o seu artista, para o seu artista local, como ele vai fazer isso. Eu, por exemplo, eu fui contratado em Caçapava e eu já há 3 meses eu faço oficinas de como executar projetos federais e estaduais. Então, os artistas aprendem a fazer um projeto passo a passo. Como vai fazer? Porque não é um cursinho de 2 dias que vai resolver, não é uma oficina de 2 dias. Então, porque para você elaborar justificativas e objetivos de um projeto que você tenha, só isso leva 1 mês.
É difícil demais, né? É muito difícil. Para você fazer um cronograma de execução, uma planilha orçamentária, então isso deveria ser feito. Eu sei que várias outras cidades, outros municípios estão executando oficinas dessa maneira, mas estranho em Taubaté não ter. E Caçapava, que é uma cidade de 90 e poucos mil habitantes, acreditar nesse potencial e dar ao seu artista essa oficina que é gratuita e eles podem estar aprendendo a elaborar projetos. Sim, é o que a gente fala. Quando a gente fala de poder público, né? Aquele que está aberto a conversas, aquele que está aberto a atrair novas coisas, né? Explorar novos horizontes, vamos dizer assim, são os que conseguem crescer. Sim. Se você tem uma gestão, um governo que não escuta o povo, não escuta os artistas, não escuta as pessoas, nem mesmo às vezes os seus próprios secretários, seus funcionários que estão ali, vai para onde? Pro brejo. Exatamente, acho que o único lugar que vai é para baixo. Não existe uma gestão que funcione que não escute o povo, que não escute as pessoas, né? Eu até falo muito assim, a importância, né, de um gestor, né, de um prefeito escutar as associações, os grupos de artistas, as lideranças de bairro, as ONGs, porque são essas pessoas que estão ali na frente de batalha. São essas pessoas que conhecem os problemas, que sabem onde estão. E aí elas têm muitas vezes soluções plausíveis. E ajudam a construir uma administração forte, segura. Exatamente. Né? Se o poder público se une a essas pessoas, você tem um crescimento sem igual. Muito. E às vezes, como a gente sempre falou, Andino, você pode falar isso, a gente sempre falou, não é questão de dinheiro, ele fala assim, nossa, eu tenho que investir, não sei o quê. Não, às vezes é só dar um apoio, uma abertura. Por exemplo, nós conseguimos, né, essa abertura em Caçapava, a cidade do outro lado, né? Exatamente. Nós fomos conversando, queria mandar um abraço aí pro Johnny, um grande amigo meu. Conversamos com o Johnny, né? Fomos lá, ele apresentou a gente para a secretaria, o Cristian, Simone, pessoas que estão abertas ao diálogo, que estão abertas a novas ideias e abriram as portas. É muito diferente, né? Quando pessoas estão abertas a diálogo. Então você vê a diferença de Caçapava e Taubaté é que Caçapava é uma cidade que acredita na cultura como fonte de economia criativa. Taubaté não acredita. Exatamente. Né? Então lá eles entendem isso. Tudo foi resolvido em uma audiência pública. Uma audiência. Coisa rápida, né? Coisa rápida, não demorou uma hora. Nós estamos falando aqui daquela reunião. Quantas coisas, Dimas, nasceu daquela reunião que nós tivemos com os secretários? Foi. Coisas riquíssimas e que estão perdurando até hoje. E a gente espera, claro, que pessoas assim como eles lá, que é uma equipe muito centrada naquilo que vai fazer, uma equipe que realmente possa dar continuidade ao trabalho numa próxima gestão, né? Porque eu acho assim, medíocre, muda o gestor e aí troca uma equipe inteira, que a outra vai começar do zero. Conserve as pessoas, né? É o que eu falo, você não vai casar com a pessoa, você vai trabalhar com a pessoa. Exatamente. Né? Então tem isso, mas isso é muito medíocre, né? As pessoas, elas têm essa mediocridade, né, de competição, tudo. Então é uma coisa terrível. Eu bato palmas para Caçapava porque realmente entendeu o problema do artista, né? E me colocou para ensinar o artista, o beabá. É um processo de alfabetização que você faz, de como elaborar um projeto, e nunca eles tinham ouvido em falar em pitching, e eu ensinei como fazer pitching, né? Como você vai ali defender o seu projeto, provar que o seu projeto é melhor, que o seu projeto é essencial para aquela cidade, para ele ser aprovado, isso você em 5 minutos, né? Que você tem que provar a necessidade de ser executado aquele projeto. Então, palmas para eles, assim como a gente vê Jacareí muito adiantada com relação à cultura, né? A Fundação Cultural de Jacareí, a José Maria de Abreu, fantástica, a Fundação Cassiano Ricardo,
todos que realmente entendam cultura. Aqui, para você ter uma ideia, eu lancei agora, no mês passado, em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, na Feira de Livros da Cinemateca, lancei o meu livro, escrito junto com o jornalista Gonçalo Júnior, o livro Garota Fenomenal, Celi Campelo e o Nascimento do Rock no Brasil. O livro, veja bem, foi lançado uma biografia, 500 e poucas páginas, biografia oficial da Celi Campelo, lançada pela editora Noir. Foi lançado lá, em São Paulo. Saiu no jornal O Globo, saiu na Folha de São Paulo, saiu em todos os principais jornais do país. Saiu o lançamento do livro. Porque Celi Campelo é uma figura nacional. Mas engraçado, Taubaté não saiu uma linha falando do livro. Agora eu me pergunto, Celi Campelo é taubatiano. O porquê Taubaté não valoriza os seus ídolos, né? As pessoas que ganharam, que levaram o nome de Taubaté para fora, né? Então não lançou. Então, é uma coisa que a gente vê que Taubaté, ela tem que ganhar novos ares, ela tem que crescer culturalmente, e ela tem que sair daquele mundinho, daquela mesmice que ela vive, né? Como está acontecendo nas cidades vizinhas. Sim. Pindamonhangaba é uma referência cultural. Não tem nem o que falar, né? Pindamonhangaba fantástica. Até falaram lá na reunião em São Paulo, do Cultura Viva, falaram, né, para o Alcemir. Eu estava junto, o Alcemir, secretário de Cultura de Pinda. Ô, Alcemir, você deveria assumir a Secretaria de Taubaté para colocar Taubaté no eixo. Eu falei assim, coitado, você diz que é amigo do Alcemir, está desejando mal para ele? Deixa o Alcemir quietinho lá em Pinda. Então, é isso que acontece, exatamente, sabe? né? Porque não adianta vir aqui Jesus Cristo, que se ele não tiver um apoio, ele não vai conseguir. Agora, o problema é que quando você tem apoio do prefeito, você não tem do povo. Quando você tem do prefeito e tem do povo, você não tem dos funcionários. Quando você tem dos funcionários, aí você tem de artistas locais que estão boicotando seu trabalho. Então, é um problema muito sério aqui em Taubaté, né? Eu, há pouco tempo, numa reunião, eu virei e falei assim, não gosto de cuspir para cima, mas essa experiência jamais. Espero que não se repita na minha vida. É muito difícil, né, Diante? Porque muito. Você tem um caminho em que você precisa de união. Você precisa, você é uma árvore, você precisa daqueles galhos crescendo, né, para gerar os frutos. Então é uma coisa muito difícil, né? A gente vai dar uma pausinha rápida e a gente já volta aqui para o último bloco com o Dimas para falar um pouco da importância da cultura e como isso pode ter aí um crescimento significativo aqui na nossa cidade de Taubaté, né, e em todo o país. Gamowi Produções Audiovisual. Foto, filmagem, arte final, efeitos especiais, pós-produção em vídeo e imagem, arte e design para redes sociais, feed personalizado e story animado. Gamowi Produções Audiovisual, seu projeto em boas mãos. Visite nossas redes. Fala pessoal, estamos aqui de volta para o último bloco. Uma rapidinha aí, falar com o Dimas. Dimas, a importância do incentivo à cultura. O que você vê que pode ser feito aqui na nossa cidade? Que a gente acabou de falar, não basta apenas um bom secretário, uma boa pessoa ali às vezes na secretaria, né? A gente precisa também de um bom gestor, a gente precisa de parceria dos artistas. O que você acha que pode ser feito aqui na nossa cidade para dar uma guinada, uma engrandecida na cultura? Olha, primeiramente, Claudio, eu vejo que tem que se acreditar no artista, tem que valorizar o artista e facilitar o trabalho dele. Muitas vezes não é o dinheiro
Porque, por exemplo, é o que eu vejo. Nós estamos agora vivendo um momento bom, com verbas estaduais e federais. Agora, se o município abrir as portas nesse momento de crise, nesse primeiro ano, né, que é onde, nesse próximo ano, ele pegar e ele abrir, endossar e apoiar os movimentos culturais, com certeza a gente pode alavancar a nossa cultura. Caso contrário, a gente não vai conseguir, porque o município tem que te dar o apoio. Para depois, no segundo ano, depois que ele conseguir arrumar a casa, começar a estar discutindo a criação de uma lei municipal de cultura, que é muito importante. Taubaté é uma das poucas cidades do estado que não tem lei municipal de cultura. E nós temos que ter verbas destinadas a projetos culturais e educacionais, projetos culturais musicais. Nós temos que ter esse incentivo para todos esses projetos com uma criação de uma lei municipal. E isso é muito importante. Mas também eu vejo, Claude, que tudo isso depende de um Conselho Municipal de Cultura com pessoas que realmente entendam de cultura. Sim. Porque a partir do momento que você começa a misturar seus partidos políticos, suas ideologias, levantar bandeiras LGBT, racismo, feminismo, não funciona. Não porque daí funciona. cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado. Então, o que acontece? Não existe um fortalecimento em um Conselho Municipal de Cultura. O que precisa, assim, não que não seja importante, sim, você defender com relação ao feminismo, ao LGBT, a tudo, enfim, mas você não pode misturar numa parte administrativa, né? Primeiro você tem que concretizar e depois você vai à luta, para você conseguir cada um fazer o seu projeto defendendo. É muito importante. Eu faço isso. Todo o meu trabalho, defendo muito a importância da mulher, a valorização da mulher. Também valorizo muito com relação ao racismo. Então, mas primeiro você tem que conseguir o espaço para depois você desenvolver o seu projeto. Agora, não adianta, se você começa antes, aí você não consegue nem A nem B, você não consegue nada. Então é isso, as pessoas têm que primeiro ser centradas na criação de uma lei municipal de cultura, um conselho municipal de cultura atuante, que seja parceiro da administração. Não adianta entrar em choque e entrar como rival, né? Não adianta, porque aí você não consegue nada. Tem que ter união, lutar, e aí sim você vai ver resultados. Ótimo, é isso aí, Dimas. Agradeço aí a sua posição, muito importante para nós. Gostaria que você desse aí as considerações finais aqui para o povo de Taubaté. Povo de Taubaté, meu povo amado, nessa cidade que eu mesmo não sendo taubatiano, é a cidade que eu escolhi para viver e sou taubatiano de coração e pela Câmara Municipal, né, com meu título de cidadão taubatiano. A cultura, ela é o oxigênio de cada um. Nós dependemos dela. E principalmente colocar na cabeça do jovem a importância de trabalhar a arte, de trabalhar a música, a literatura, e poder assim, a gente vai conseguir minimizar todos esses processos de violência, de drogas que estão aí assolando a nossa juventude. Então, nós temos que colaborar para que Taubaté tenha uma cultura firme, uma cultura atuante, que só assim nós vamos poder ver diferença nos nossos jovens. Então é isso que eu espero, cultura para a juventude. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Dimas, pela sua participação aqui, né? Tem muita coisa pra gente conversar, mas vamos ter que marcar uma outra vez para falar dos projetos sociais, essas coisas e tudo. A gente marca uma próxima para poder falar com o Dimas mais um pouquinho desse, né? Que foi uma pessoa que foi atuante, né, nas nossas ações, assim, lá no centro comunitário, né, com a galerinha do SECAP ali, uma pessoa que nos ajudou bastante. Então a gente tem que falar isso também. Muita gratidão a você, Dimas, obrigado por tudo, e a gente espera você
numa próxima. Tá Amém. joia, meu querido? Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Agradeço aí, vocês aí. Cliquem, curte, compartilha aí a nossa conversa, porque conversa sobre cultura, gente, é importantíssimo. E conversar com quem sabe é muito melhor e muito gostoso. Forte abraço a todos.